Rádio. A rádio oficial de quem investe. Você falou de Bruno Mazzoni daqui a pouco, pode ser agora então, pra gente calibrar os pontos de Dolfut, Indifut e IDI 1F25, é aquele por meio do qual você costuma falar da curva de juros. Brunão, bem-vindo, boa semana, uma ótima segunda-feira pra você, já com a garganta 100%, Brunão, bem-vindo. Não, eu ia até começar com essa palavra, falar, pessoal, talvez se eu parar de falar aqui, Brunão tá vovô, né, ainda tô com a garganta meio zica. Mas bom início de semana para vocês todos aí no estúdio, e para todos que nos acompanham no YouTube e também na TC Station. Vamos lá, o Gui levantou a bola da curva de juros, vou deixar então o gráfico da curva de juros. E de fato, antes do arcabouço da regra fiscal, acho que 11,75, 11,80 deve morar por ali, não vejo ela tão rapidamente. O próximo caos de Brasília não deve levar a curva de juros a abrir no curto prazo, mas eu tenho agora as máximas para o ano em 12,17 e 12,58. Se algo novo aparecer, tá certo? Algo novo aparecer. Me parece que a regra fiscal vai ter ali vai ficar melhor do que aquela que o governo entregou para o Congresso. Então é isso que a Faria Lima está precificando. Hoje, tecnicamente, deve ficar ali nos 11,75, 11,80 até que se aprove. Tá? Passando da curva de juros, então, que eu acho que o macro não vai atrapalhar tanto, vai ficar lateral ali à espera da batida de martelo. E aí, pós-batida, a gente pode falar em mais quedas, tá? Já no Ibovespa, comentando do Market Breadth aqui, que é um indicador que eu utilizo bastante, pessoal. O Corleta falou, o Gui também. Então, realmente, o Ibovespa tem pouco fôlego, ainda tem, tá certo? A linha vermelhinha não está na área vermelha, então ainda tem uma certa elasticidade de preço aí, mas tomem cuidado. Abrir posição agora eu acho que não é muito interessante. Subir os stops de quem já está comprado é o melhor dos mundos para você abocanhar o maior lucro possível. Ibovespa, no gráfico semanal, está naquela região se aproximando do 111, 250. O barato, nesse ciclo de negócios que a gente está vivendo desde 2021, quando as commodities fizeram o topo, a não ser somente o petróleo, por causa de 2022, o Ibovespa vem lateralizando. Quando o Ibovespa entra em desconto? 102,915 para baixo. Tá? É quando o Ibovespa entrou em desconto em diversos momentos, e é lá que o operador e também o investidor de longo prazo tem as melhores compras. Agora, está no meio do caminho. Tá? Eu ainda não tirei o 123,500, que seria a melhor venda. Mas o 111,250, pessoal, é faixa de gás ali. Difícil, não tem ali um risco-retorno interessante. Esse é o maio. Quando a gente olha para os pontos do índice Ibovespa aqui após essa abertura, pessoal, 109,440 é o único suporte ali razoável para você. Mas o grande e o mais bacana seria ali o 108,315, 108,850, 108,675, por um primeiro pullback, uma retração, tá? E os alvos, 110,400, 110,280. Não venderia, tá? Nesses alvos eu ficaria ali aguardando os tais 111,250 para um scalp aí, vendedor contra tendência. Olhando para o dólar, finalizando essa primeira parte aqui, bem em cima do 4,9276, deixa eu pôr ele para baixo aqui, se eu consigo dar um zoom para vocês. Então, esse ponto é muito importante, 4,9276, talvez não seja perdido com facilidade até a regra fiscal emplacar. Não olhando muito para o DXY, que hoje cai, commodities respiram um pouquinho, então é um dia do macro positivo para o dólar cair. Eu tenho alvo final para ele 4,886, aqui alvo final para o dólar. Hoje, se subir, pessoal, não é hora de vender ainda. 4,962,5, 4,964 são as melhores vendas nesse momento. 9 horas 16 minutos. Grande Bruno Mazzoni, que segue na ponta da conexão conosco, já mergulha lá nos gráficos da terra do Tio Sam. Deixa eu pedir ao meu parceiro Léo Pinheiro que a gente repasse então o resumo da ópera desses pontos trazidos pelo nosso Bruno em relação ao Dolfut e o Indifut. Vamos lá, para você aí, a gente cruza com a foto de momento. O Indifut, pessoal, está em 109.900 pontos. Você vê que a resistência mora em 110.810 pontos, é sempre a resistência mais forte, e o suporte em 108.315 pontos. Nós temos praticamente 109.900, então é praticamente também um meio termo aí, é quase o ponto médio entre esse suporte e essa resistência. Dolfut agora em R$ 4,928. O Gui falou que o Dolfut já é abaixo de R$ 4,90 na Austrália. E os pontos principais, ó, resistência tá lá em R$ 4,90. Ih, tá longe, hein? Sai daí, resistência. R$ 4,982, tá longe. E o suporte em R$ 4,888. Rapaz, vai precisar encorpar para furar esse suporte hoje. Mas
A pegada está baixista desde o primeiro minuto nas negociações desse dia 15 de maio. Vamos aproveitar de arte em arte é que se vive a vida e a gente passeia pelos eventos da agenda, Léo. 9 horas 17 minutos, vamos aos principais pontos de hoje. Nós tivemos como alguns dos destaques do pré-mercado brasileiro, nosso mercado de futuros aqui, os números de BB Seguridade, de Ser Educacional e de Azul. Há pouco eu olhava para o painel Moverpol e realmente estavam ali os destaques de Azul, companhia aérea. Já já a gente pode aprofundar. Caio Melo está de olho em cima daquilo que mais atenção está chamando pela eventual discrepância dos números. Às 8h25 nós já tivemos a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central. Aí nós teremos 9h30. Vamos olhar para frente, até porque já repercutimos o Boletim Focus. Basicamente não houve notícia. A notícia maior é que parou de haver deterioração nas projeções da inflação para 2024 e para 2025. Tá tudo mais ou menos na mesma faixa há algumas semanas. 9h30, atenção para a bateria de dados nos Estados Unidos. Índice de manufatura Empire State, referente ao mês de maio. 15 minutos mais tarde, Rafael Bostic, presidente do Fed de St. Louis, participa de evento econômico. Aí nós temos às 10h15, Neil Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, participando de outro evento econômico. E o Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, participando também de um outro evento. É uma bateria de Fed Boys para você. 3 da tarde, a balança comercial semanal brasileira. Às 18 horas, Lisa Cook, diretora do Fed, em outro evento. E então nós teremos a variação do investimento em ativos fixos acumulado, as vendas no varejo anual e a produção industrial anual, assim como a taxa de desemprego. Todos esses indicadores, todas essas evidências referentes ao mês de abril na China. Então tá paga essa primeira parte. E a gente fecha com os balanços pós-mercado. Ambipar, Ânima, Banco do Brasil, Banco do Brasil, BRF, BR Malls, Cosan, Eneva, Localiza, Magazine Luiza, alô, Magalu, Marfrig, Marisa, Apvida, Nubank, IRB, Ômega, Itaúsa, Horizon, JHSF, Redditor, Simpar, SLC Agrícola, Aliança Sonai. São algumas das empresas que divulgam os seus números. Gui, em cima dessa tela aí, ó. Você acha que tem papel que vai dar oportunidade naquela pegada de antecipação que o mercado pode fazer? Porque os números vão mostrar, tem Banco do Brasil na área, hein? Então, mas o Banco do Brasil é o maior movimento de expectativa, mas uma das maiores furadas para você especular na máxima, né? Então, o mercado já antecipou boa parte desse otimismo de Banco do Brasil, que tende muito em linha ao Itaú Unibanco trazer um resultado estratosférico, mas já está muito no preço na parte de Banco do Brasil. Eu vejo que de tudo que a gente pode olhar nessa bateria de balanço, a grande expectativa fica Ânima. Ânima é um papel de educacional que não andou na mesma magnitude do que uma Edux, até mesmo uma Cogna, que abriu gigantesco e depois devolveu na sexta-feira. Ânima é uma das expectativas grandes. BRF no setor, né? Porque teve BIF 3 bom, JBS horrível. Será que BRF vai ser um destaque, pode gerar uma situação positiva? Acredito fortemente que, inclusive, sim, né? A gestão ali, BRF e produto fim, pode trazer uma continuidade desse movimento mais altista. No demais, óbvio, né? Magazine Luiza, vem ser feliz. Magazine Luiza, eu vejo que encerra e crava esse movimento do varejo. Via trouxe um resultado catastrófico, tipo de novo lá uma JBS, mas não necessariamente isso vai refletir em Magazine Luiza. Magazine Luiza apresentando R$1 de lucro, rompe os 4,50 e vai para R$5. Então eu vejo que essas 3 companhias podem ser o grande destaque que a gente vai acompanhar nessa segunda-feira. 9 horas 21 minutos. Coleta, quer emendar? Diante desse mapeamento aí da temporada de balanço, a gente está chegando ao final dela. Essa semana é uma semana crucial para a gente encerrar o reporte relacionado ao primeiro trimestre de 23. Tem algum insight que você pode dividir para o nosso público? Olha, Léo, tem que olhar para a conta de fornecedores convênio, de risco sacado da Magalu, né? Via foi quase 1 bi, ou mais que 1 bi, um número bastante elevado aí de impacto no caixa da companhia. O que são isso? São os fornecedores do modelo 3P pedindo antecipação de pagamento. Gera um efeito caixa grande aí nas varejistas e dado o elevado custo de capital, qualquer desembolso agora vai ser tido como negativo. Se a empresa conseguiu minimizar, mitigar esse risco, pode ser o principal destaque do balanço, né? E os números operacionais a gente vai ver aí. Banco do Brasil, vamos ver se vem anúncio de dividendos, toda aquela história de balanço de estatais, como é que elas vão distribuir. E a Petrobras veio bem na frente, aí trouxe uma distribuição elevada. E uma série de outros balanços aí para tentar sentir um pouquinho a temperatura do mercado. Tá? Como eu falei,
Eu vejo motivos para a Bolsa subir nos múltiplos, estão depreciados. O custo de capital está caindo bastante com o juro longo, expectativa de corte da Selic, e as expectativas de lucro estão sendo positivas aí na esteira da temporada de balanço. Então está tudo meio que convergindo. Na semana passada, aí no final da semana, a gente começou a ver entrada de capital estrangeiro aqui na Bolsa. Então acho que está tudo meio que convergindo para uma continuidade desse movimento, mas 8 dias consecutivos de alta, tem espaço para uma correçãozinha, uma lateralização antes de uma nova pernada. Qualquer queda, vejo como oportunidade nesse cenário, Léo. 9h23, Felipe Corleta ao vivo conosco, e a moeda americana foi buscar a mínima intradiária, recua 0,37%, R$ 4,922, a mínima mesmo foi em R$ 4,918, ficou portanto abaixo de R$ 4,92. Curva de juros, 6 pontos base a mais nos prêmios em média. Aliás, é exagero meu, dá para colocar 4 pontos base e meio a mais nos prêmios no geral. E o Ibovespa Futuro está subindo 0,21%. Até aqui, uma rápida virada da curva de juros, dólar e bolsa nem precisaram virar. É dólar para baixo, bolsa e juros para cima. Agora é o seguinte, às 9h23, eu preciso liberar o Brunão, só passear pelo painel Mover Pro antes, em relação a Arthur Lira, que segue conversando com a Band News, e há outros destaques para atualizar. Um diz respeito à governabilidade. De acordo com Lira, o governo Lula, e ele não está falando isso pela primeira vez não, precisa entender que o Brasil não é o mesmo de 20 anos atrás, se referindo direto ou indiretamente à hipertrofia do legislativo, em especial no horizonte dos últimos 10 anos. Ele declarou que pautas ideológicas neste momento não farão bem ao ambiente político do país. Disse que não apenas o MST vai ser alvo de CPI do MST, mas também outros movimentos agrários. Lira declarou que o que não é compatível no país são invasões de terras produtivas. Ele também colocou que vai haver a instalação de CPI do futebol. Que papelão isso tudo, não é? Que a gente está vendo em relação às apostas esportivas. Vem aí mais uma CPI, está antecipando o presidente da Câmara. Na parte federativa, Lira declara que a reforma tributária está se organizando. Declara também que Sudeste e Sul já demonstraram apoio à reforma tributária. Coloca que os estrangeiros ávidos pelo Brasil estão com receio de retrocesso e de insegurança jurídica. Deve, claro, estar fazendo menção a algumas pautas que eram, entre aspas, certas. No Brasil, nem o passado é convicto, sabemos, mas que começaram a ser questionadas na atual configuração executivo-legislativo. Lira também disse que não seria irresponsável, como presidente da casa, de romper relações com o governo. Ainda me parece em linha com aquelas preocupações que o Palácio do Planalto chegou a demonstrar com o chamado Bloco do Lira, o Blocão do Lira, que Lira tem dito é independente. Coloca também que o governo precisa de 3 movimentos: descentralizar, confiar e delegar. Eu destacaria, de tudo que foi dito, eu destacaria isso aqui. Precisa ver se o presidente da República topa, porque numa república presidencialista como a nossa, a prerrogativa dá ao presidente da República mais centralização, mais poder. E basicamente o que o Lira está dizendo é: Lula, entenda a cartilha dos últimos anos, você precisa descentralizar, confiar e delegar. Não é muito da pegada do Lula e nem da pegada do que é a Constituição brasileira. Mas mais forte do que a Constituição são as relações de poder que se consolidaram nos últimos anos. Lira bota também: enquanto o governo não se posicionar para que haja fluidez, as coisas não vão andar. E coloca que se o debate ficar no sectarismo de direita e esquerda, não vamos a lugar algum. Sempre pistas importantes de relacionamento com o Palácio do Planalto dadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, seja qual for, quanto mais Lira, que foi reeleito com a votação acachapante que o coloca mais 2 anos na cadeira. São 9h26. Bom, então vamos lá. Diego Kerber, foto internacional. Vamos para um giro. Bruno Mazzoni na sequência encerra a primeira participação. E aí a tabela é com o Caio Melo, que vai trazer pra gente algumas das notícias com comentário de Felipe Corleta. Você então, Diego? Vamos lá então, Léo, pro pré-mercado americano, que vai subindo todos os índices. O Dow Jones Futuro está avançando 0,28% aos 33.450 pontos. O S&P Futuro está avançando 0,26% aos 4.148 pontos, enquanto o Nasdaq Futuro é o que menos sobe, mas ainda assim uma alta de 0,16% aos 13.419 pontos. Vamos falar também dos títulos da dívida americana. Os yields de 10 anos estão agora pedindo 3 pontos base e meio a mais de prêmio para 3,5% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos estão agora avançando 2 pontos base e meio para 4,02% de rendimento ao ano.
Vamos também passar pelas commodities. O petróleo Brent está avançando 0,70% agora, aos $74,69, enquanto o WTI tem uma alta um pouco maior, de 0,76%, aos $70,57. O minério de ferro lá em Singapura virou o dia por lá, então agora está subindo 0,05%, mas segue no patamar de $105,25. Enquanto isso, criptomoedas na cabeça, o Bitcoin está subindo 2,27% agora, nas últimas 24 horas, aos $27.363, enquanto o Ethereum tem uma alta mais leve de 1,5% aos $1.825. Só antes de passar pro nosso querido Bruno Mazzoni para fazer a análise deles, eu queria dizer que o cara tá na estileira, entendeu? O homem tá bonito com essa jaqueta. Eu gostei realmente da estileira de Bruno Mazzoni. Que isso, hein, Bruno Mazzoni? Tá vendo? Despertando os comentários de figurino do glorioso Diego Kerber ao vivo aqui. Então, às 9h28, você chega e faz o gol, especialmente, Brunão, pra galera que chega e laica. O Triunce Jogador, meu parceiro, tá aqui, ó. O Rodrigo Milan. Quem mais? O Brasil Zil. O Ralph Alberghini. Esse aqui tem uma... Falar em figurino, tem um nome de grife esse aqui, hein? O meu terno é Ralph Alberghini. O Luiz Henrique. Bom dia, primeira vez na rádio. Tô achando meio complicado, mas eu vou me adaptar. Ô Luizão, pintou qualquer dúvida? Manda aqui no chat. Não é exatamente comum para quem tá chegando pela primeira vez entender tudo que a gente fala. Não se sinta constrangido, não. Não existe pergunta boba. Bobo é quem não pergunta. Bruno Mazzoni, com você, os gráficos da terra do Tio Sam. Cultura, sensacional. Obrigado, viu, Diegão? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui me comunicar. Pelo menos o figurino tá bem, né? Mas a garganta não. Eu vou compartilhar com vocês aqui o DXY, então começo com ele. Gráfico diário aqui. Pessoal, hoje o DXY levemente em queda, mas eu deixo para vocês na telinha aí o que ele pode performar com os próximos dados macroeconômicos. A gente não tem eles agora, pelo menos para hoje. Então o DXY deve se manter em queda hoje e as commodities respirando, principalmente minério de ferro, que já eu mostro para vocês. Mas DXY, sem estorvar o Ibovespa, até os 103.900, 104.500. Aí melhorando ainda mais a vida dos emergentes, caso ele perca os 100 mil. Tá mais provável que essa semana aqui, como não temos grandes dados, vamos assim dizer, pelo menos no começo aqui, 102.663, 101.79. Então o DXY continua muito controlado. A narrativa e a abertura de hoje é de queda. Então tem que aproveitar, porque a alocação para o emergente, como vocês estavam colocando aí que o gringo voltou para o fluxo brasileiro, deve voltar também para os emergentes em geral, tá? De olho no cobre, principalmente, não só no minério de ferro. A curva de juros americana hoje de 10 anos também é tranquilo, lateral, isso é bom, isso transforma o S&P também num caranguejo eterno, tá? E deixa pra gente aqui, agora com esse último grande dia de temporada corporativa aqui, mais um dia importante, e com a cereja do bolo sendo provavelmente o Banco do Brasil, a gente pode ter o Ibovespa superando o S&P em mais uma semana. O S&P tem esses dois vértices aqui, 4.223, 4.237, pessoal, mas ambos aqui provavelmente é rompimento falso, tá? Então se romper para os 4.223 é venda, e muito provavelmente se romper os 40, 49 aqui, os 4.000, deve ser compra, tá? Ele deve ficar consolidado. O S&P vai viver alguns meses aí de Ibovespa caranguejando aí, porque eles têm também lá um aperto um pouco mais, ficando cada vez mais forte, e a temporada corporativa já não é mais o frisson do momento. Olhando para o minério de ferro, então ele está bem comportado, minério de ferro. Pessoal, só queria dizer para vocês que apesar de ter funcionado ali a compra na região, nossa, aqui bacana, na região vermelha, do arco vermelho aí, é venda, tá? Então minério de ferro tático, tá? Tem uma semana e tem bastante não, né? Tem um fôlego aqui para subir até os 113,40, tá? Eu só teria bastante atenção ali a esse 113, a esse 117, caso a Vale volte lá para os 72,99, por exemplo. Taticamente é um ponto de venda para o minério de ferro. Vale que deve perder aí a tendência de baixa e ganhar lateralização, e não manter a alta do ano anterior, por exemplo. Então a gente sai do minério de ferro de queda, entra para lateralização, o que é bom, tá? Traz fluxo para a gente. Hoje é um dia comprador para Vale, por exemplo. E para o petróleo, neutro, pessoal. O petróleo não engata, tá engasgando aqui o petróleo, mas está numa região também de suporte, 71,34, 71,11 são as mínimas aí das últimas semanas. Eu que estou lá sozinho, achando que o petróleo vai chegar aos 91,43 até os 96,90 aqui. Petróleo
não estorvando e até um dia de abertura positiva por causa do DXY e minério de ferro dando porrada. Se a cereja do bolo for Banco do Brasil vindo forte hoje, pessoal, mais uma semana aí de força pro índice Bovespa. 9h32, Bruno Mazzoni, valeu parceiro, a gente volta a conversar na faixa das 10, até lá. Valeu, Léo, até lá. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.